Oi, galerinha, boa tarde. Bom, vim aqui dar 2 recadinhos para vocês. Lembrar vocês das atividades que foram propostas na semana passada no nosso espaço da plataforma e dar algumas dicas de filme que vocês possam assistir nesse momento em casa. Dicas essas dos filmes que já seriam passados para vocês no decorrer desse ano, né? Cada bimestre, né? A gente tem o costume de passar um vídeo, um filme, e a gente estaria passando para vocês. Então, vamos começar aqui, não vou me prolongar muito. Vai ser rápido o nosso compartilhamento aqui, vou falar rapidinho sobre os filmes. Vamos lá. Cinema em casa, né? Vocês levando o cinema para dentro da casa de vocês e trazendo um pouquinho da história de cada filme para que vocês possam refletir. O primeiro filme que a gente tem é O Extraordinário. Ele vai falar de um menino com deformidades faciais que, aos 10 anos, ele vai pela primeira vez para a escola porque ele estudava com a mãe, né, em casa. Mas ele vai, a partir desse momento, ter que enfrentar os olhares de pessoas de fora, porque ele nunca saiu, então ele só estava acostumado com a sua família. Ele vai ter que lidar, né, com uma sensação constante de ser sempre observado e avaliado por outra pessoa. Você vai ver ele de vez em quando com esse capacete, que é onde ele se esconde, né? Ele entra num mundo onde ele se sente bem. Algumas cenas do filme. Ele foi um livro, né? Essa cena que é o melhor amigo dele no filme. Os alunos, né, trocando olhares para ele. Esse filme, ele era um livro que foi, né, depois gravado, né? Muito bom. Passa mesmo essa sensação das pessoas, de repente, como são, né? As pessoas que têm alguma deficiência e como que eles encaram esse mundo. Não é um filme baseado em fatos reais, mas é uma deformidade real. E quem escreveu esse livro se sentiu, né, para escrever esse livro, porque ela encontrou com uma pessoa assim, uma mãe e um filho com essa deformidade, e o seu filho começou a chorar, começou a se assustar com a imagem que viu. Então, ela resolveu pesquisar, né, e escrever a história desse livro, né, desse filme que é muito bom. Uma Razão para Vencer é um filme que vai falar sobre vôlei, sobre o vôlei, vai contar a história, né, de uma equipe de vôlei, onde a sua capitã ela foi vítima de um acidente de moto. E o time próximo a um campeonato estadual, ele precisa seguir em frente, mas ninguém consegue. Então, eles vão ter que começar, uma sendo incentivada, né, a treinadora começando a incentivar as alunas a participarem, e elas vão entrar desmotivadas na competição, mas se surpreendem com o poder de trabalhar em equipe. Então, elas vão custar a voltar a treinar, né, a entrar na realidade da equipe sem a companheira, mas elas vão vencer, elas vão se superar. É um filme baseado em fatos reais. No final, vocês vão ver fotos do enterro da menina, da mãe da garota, por exemplo, que a mãe da menina também ela está doente também, os irmãos, o pai que sempre acompanhava, né, em todos os jogos, que vai acompanhar a final depois que a filha faleceu, incentiva uma grande amiga da filha que também vai estar no time. Então, vale muito a pena assistir. Vai falar sobre superação, treinamento em equipe e assim vai. Algumas cenas do filme, aqui a treinadora, né, conversando com a equipe, elas aqui juntas conversando, a cara de séria das treinadoras, ai meu Deus, da atleta. Duelo de Titãs, mais um filme aí. Ele vai contar, né, a trajetória de uma diretora da escola de ensino médio, que ela foi forçada a entregar adolescentes negros no seu colégio, onde só tinham brancos. Então, com isso, ela vai contratar um técnico muito bom, né? E ele também é negro, esse técnico é negro, e ele vai passar a comandar o time de de futebol americano da escola. Ele, entusiasmado, né? Famoso,
e venerado. Porém, né, ele vai ser colocado à prova por causa dessa tensão racial, esse preconceito, né, da cor. Essa pressão vai vir por conta dos técnicos, né, até mesmo dos jogadores do seu time. Os jogadores do seu time também não vão aceitar muito bem aquela pressão, né? Mas, como sempre, ele vai conseguir. Tá aqui, né? A nossa equipe aqui, ó. Alguns detalhes do filme. O próximo filme, Quas Carter, que é um treino para a vida. Ele é baseado em fatos reais. Conta a história de Ken Carter, que é um treinador, né? Que ele vai retornar para sua antiga escola como treinador de basquete. E para colocar a sua equipe em forma. Só que essa escola, esse bairro, né? Ele vem muito banalizado, ele tá drogas, brigas, faltas de disciplina na escola, e ele entra para botar esse time de basquete com disciplinas. E ele vem com muita disciplina e regras bem duras para poder tentar fazer a equipe vencer. Mas ele tem a visão de que as notas e os estudos também é importante. Que os alunos não podem só pensar no basquete. E quando ele vê que as notas desses alunos estão muito baixas, ele fecha o ginásio e interrompe os treinos. E com isso ele é muito criticado pelos jogadores, pelos pais. Mas ele vai manter essa decisão até que ele vai conseguir botar essa equipe, né, para vencer. Ele vai ter o apoio da equipe. Logo no final ele tem um apoio, né, da equipe. Mas ele vai se manter firme na decisão até que os jovens estejam, né, vão ser vencedores tanto na escola como na quadra. Algumas cenas aí dos filmes, ele conversando, né, ele aqui se apresentando, ele conversando com a equipe em um dos jogos. Um dos atletas aqui, esse aqui atleta é filho dele. O filho dele decide ir para a escola onde está o pai, a escola de bairro humilde, né? Escola humilde, saiu de uma escola renomada, onde ele fazia parte da equipe de basquete da escola de lá também, mas ele quis acompanhar o pai e enfrentar essa situação com o pai. Seu nome é Rádio, é isso aí mesmo. Esse conta a história de um treinador local, né, que ele fica tão envolvido em preparar um time que raramente ele passa com sua esposa e sua família. E um dos treinos, ele vai conhecer um jovem que possui um atraso mental e ele vivia sempre rodando pelo ginásio ali, pelos treinos, né, pelos lugares, com um carrinho e um radinho, sabe? E ninguém sabe o nome dele, mas aí ele começa a se preocupar com esse jovem, né? E porque os jovens do time, eles implicam com esse menino. E ele resolve, então, colocar esse jovem sob sua proteção. E dar-lhe uma ocupação. Ele começa a trabalhar com ele, né, no time. Como ninguém sabia o nome dele, ele começa a ser chamado de rádio, pelo fato dele viver sempre com um rádiozinho na mão, né? Mas como ninguém sabia, pelo menos em parte, a razão de preocupação do Jones é que tentava não repetir uma omissão que cometera quando era um garoto. Então, ele, quando era garoto, ele provavelmente passou por uma situação parecida, onde ele deveria fazer o que o time estava fazendo, né? E ele não quis regressar nessa mesmice, né? Cometer a mesma coisa. E aqui mostra ó, o menino no carrinho, o menino começando a participar com o treinador, ele tem uma ocupação de ajudar o time, né? Então, uma história muito bonita de se ver. Estrada para a Glória. É um filme baseado, né, em fatos reais e também vai falar sobre questões de preconceito racial em uma época difícil lá dos Estados Unidos. Sempre relacionando ideias racistas, né, da direita. Ele vai ser um técnico branco de basquete e começa a procurar talentos para formar um time. E ele não está preocupado com cor de pele dos seus jogadores, né? Mas
Eles se preocupam enquanto seu time vai render. Então, dessa forma, ele vai convocar vários garotos negros e garotos brancos para montar um time. E com essa acirrada disputa, né, ele vai mostrar que seu time tem qualidade dentro de quadras e fora delas. Ele vai saber lidar ao derrotar principais adversários e saber lidar com terríveis preconceitos do local, pelo fato dele ter essa mistura de negros e brancos em seu time, né? E o grande final é que ele se torna o primeiro time do estado a ganhar o campeonato com apenas garotos negros como titulares. Ele tem essa mistura, né? Mas ele acaba tendo como titular só jogadores negros. E ele é um técnico branco. Então, nós temos aí algumas fotos, a equipe, o time dele competindo aqui, ó, do lado, com uma equipe onde só tem jogadores brancos, e você vê que a equipe dele praticamente jogadores negros. Time também bom de assistir. Corrente do Bem conta a história de um professor que vai fazer um desafio aos seus alunos em uma de suas aulas, professor de estudos sociais, que eles criem algo que possa mudar o mundo, né? E um de seus alunos vai, incentivado pelo desafio do professor, cria um jogo chamado... gente, está em inglês, está difícil de entender. Mas qual é o que é esse jogo? É que cada favor que recebe, você retribui a 3 outras pessoas. Ou seja, eu passo, é como ter a corrente, essas correntes do bem que a gente faz. Você passa uma mensagem para uma pessoa e pede para que ela passe mais 3. Se ela passar para mais 3 pessoas, aquelas 3 pessoas têm que cada uma passar para mais 3. Então, você passou para uma, ela passou para mais 3, já são 4. Esses 3, se cada um passar para mais 3, já são 3, 6, 9, com mais 3 que ela passou, entendeu? Então, é que a ideia é que passe adiante, é uma corrente do bem. Se você passa para uma e ela vai passando para outra e a outra para outra, aquilo ali vai tomando uma proporção maior. O que, surpreendentemente, é que a ideia funciona, ajudando o próprio Eugênio a se desvencilhar de segredos do passado e também a mãe de Trevor, né, a encontrar um novo sentido em sua vida. Então, ele vai criar um jogo e, através desse jogo, que vai se surpreender a todos, né, surpreendentemente, ele vai funcionar. Então, vai fazer com que que o próprio aluno, né, e a sua mãe comecem a falar coisas, a soltar, né, a encontrar um novo sentido para a vida, como segredos, né, do passado. Ou melhor, o aluno, né, ele vai fazer com que o próprio professor e até a sua mãe, né, possam falar sobre segredos do passado. O filme também é interessante, né? Aqui ele monta o esquema, ó. Ele é uma pessoa passando a mensagem para 3, esses 3 vão passar para mais 3, que vai ser mais 9. Esses 9, cada 3 aqui que passou, passa para mais 9, mais 9, mais 9, né? E essa corrente vai adiante. Bom, esses são os filmes. Todos eles maravilhosos, gosto de todos eles. Eu só vou pedir vocês para terem uma atenção de vocês verem esses filmes, alguns, né, com os pais. Alguns têm a faixa etária, acho que a faixa etária da maioria são 12 anos, 11, 12 anos. Só o Treino para a Vida, que acho que é um pouco mais à frente, se eu não me engano. Mas é uma dica, olhem, avaliem, para vocês poderem estar assistindo. E eu tenho um vídeo bônus, que vai falar sobre o Senna, o Ayrton Senna, que é um piloto que todos nós conhecemos, mesmo os mais novos já ouviram falar da sua trajetória dele como brasileiro, não só na pista como corredor da Fórmula 1, mas como pessoa. É uma pessoa de grande exemplo, é uma pessoa que a gente tem orgulho de ver, orgulho de si. É um filme muito bom, falando sobre esse brasileiro Ayrton Senna. Vai contar da sua trajetória, como ele começou, dos seus campeonatos, vai contar o seu acidente, o acidente que ele passou, né, que retirou sua vida,
E também sobre, assim, ele não tinha, você vai ver que muitos corredores também, né, pilotos que inspiravam nele, tem ele como ídolo também. Sua morte foi dia 1º de maio, né? Em uma corrida. Então, assim, é muito bom, vale a pena assistir. Bom, essas são as dicas que eu tenho para dar a vocês. Aqui algumas cenas do filme, né? Esse olhar dele bem distante do filme do Senna. Aqui no final dos slides que eu também vou estar enviando para vocês, tem o link com o trailer de todos os filmes. Vocês podem assistir o trailer e depois, então, se vocês gostarem, né, podem, então, pegar o filme para assistir na íntegra, né? Para vocês poderem, para a gente poder mais tarde estar debatendo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Que a gente tenha que em breve possamos retornar, né? A nossa vida normal aí, indo para a escola. Tá difícil para todo mundo, mas a gente não pode parar. Então, um grande abraço para vocês. Que vocês, de repente, eu possa ter ajudado com alguma dica de vídeos. E não se esqueçam, as atividades, respondam e enviam para o meu e-mail, ok? Valeu, tchau, galera!